Hoje eu vou contar a história da Henriette Calliot. Não? Calliot? Caiu. Olá. Olá! E bem-vindos ao meu estúdio novo, ao meu escritório novo. Yay! Natália saiu do chão da sala, gente. Finalmente! Saí do chão da sala, minha gente. Finalmente meu escritório novo tá pronto. Tava na hora. Yay! Cortinas, belas cortinas. Cortinas de veludo. Cortinas de veludo rosa pra abafar o som e não ficar com muito eco. Pela minha câmera, mas a minha luz é um pouco... Sei lá, vai ver que eu sou meio daltônica. Daqui parece que é nude, não parece que é rosa. É um nude. É? É. Eu não sei, pode ser o visor ou pode ser o meu PC, que a luz é meio esquisita, porque eu clareio ele muito pra jogar Diablo. Ou pode ser a luz também, que a luz É do o sol rosa bem muda a cor, né? envelhecido. Verei pessoalmente em breve. Isso. Gente, hoje sou eu que finalmente vou contar uma bela história para vocês. Essa história eu resolvi fazer porque eu ouvi num podcast que chama Womânica, que é tipo um podcast de história que fala, é bem curtinho, são episódios de 10 minutos, que falam sobre mulheres esquecidas da história. Tipo, mulheres que ninguém dá dois, sabe? Tipo, ninguém lembra que existiram. Mas muitas delas foram super badasses, assim. E Preciso ouvir. É o essa. tipo de pod que eu tô precisando na minha vida, depois me passa. A gente vai colocar o link aqui A embaixo gente pra vai vocês colocar o quiserem link ouvir. aqui embaixo do episódio que eu ouvi. E daí eu ouvi esse caso e eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse caso. E eu acho que ele é tão. É uma forma da gente discutir vários temas que são atuais, com um caso bem antigo. E que a gente não precisa militar, a gente não precisa explicar, a gente só precisa falar. Veja esse caso, tire suas conclusões. Porque tem várias coisas que continuam sendo muito atuais nesse caso. Então eu não vou nem militar, eu só vou colocar o caso e Você vocês vai que. contar e jogar. Debatam-se. Bom, gente, hoje eu vou contar então a história da Henriette Caillot. Ela nasceu Henriette Renoir em 1874 e aos 19 anos de idade ela se casou com um escritor que era mais velho que ela, chamado Léo Clarete. Eles tiveram 2 filhas e infelizmente a mais nova morreu aos 9 anos de idade. Em 1907, ela começou a ter um caso com um político chamado Joseph Caillot, enquanto ele também estava casado. Mas, E gente, então é uma coisa bem francesa, sabe? Os amantes com amante, todo mundo tem um amante. l'affaire. Ele ainda estava casado com a primeira esposa, Berthe Guédin. No entanto, o amor deles era mais forte e quando ele falava que ele ia deixar a mulher para ficar com a Henriette, ele não estava mentindo. Ele de fato fez isso e eles se casaram em 1911. Quando Ulala. a Henriette pediu o divórcio pro Léo, ele imediatamente aceitou, porque afinal de contas ele é corno, mas não é otário. Ele falou: "Não, vai, é a sua vida, você quer fazer isso, você é mais Que nova, civilizado. faz o que você quiser". Naquela época ainda, né, que era bem tabu, assim, se divorciar. Já a Berthe não foi tão Hum. compreensiva. Ela fez um inferno para negar o divórcio, mas no final ela acabou aceitando a derrota dela e deu o divórcio para ele em 1911 para ele poder casar com a Henriette. Le divorce. É. Porém, o Joseph, ele esperou para pedir o divórcio até ele ser eleito primeiro-ministro da França, porque naquela época ele não Ah. podia ter um escândalo como um divórcio, um affaire, um divórcio na ficha política dele, né? Nossa, nem na França? Nem Que na coisa. França. Ninguém se salva. Durante o casamento deles, segundo a Henriette, eles viveram os anos mais felizes da vida deles. Eles viveram uma época de completa felicidade.
Ela finalmente tinha um marido que se importava e cuidava dela e da filha dela. E juntos, eles tinham uma fortuna de 1,5 milhão de francos, o que colocava eles entre os mais ricos da França. Então era uma gente que tinha muito conforto, muito Beaucoup conforto. d'argent. Isso aí mesmo. É muito dinheiro. Beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Ah, infelizmente, o casamento deles tinha sido fruto de 2 adultérios. E po quando as pessoas não podiam atacar as decisões políticas dele, ou as opiniões políticas dele, eles atacavam a vida pessoal do Joseph. E os jornais naquela época, eles, com a desculpa de liberdade de imprensa, né, sob a desculpa de liberdade de imprensa, eles meio que publicavam o que eles queriam. Então, ele sofria ataque de todos os lados, principalmente porque ele traiu a esposa para ficar com uma mulher e depois ele casou com a amante. Que é uma coisa que a imprensa francesa faz até hoje, né, vide a Carla Bruni e o Sarkozy, né. É, não, eles fazem até hoje. Eu acho que hoje é mais regulado, mas a cultura da França, dos jornais na França ainda é tipo, a mídia é o cão de guarda da democracia, a gente tá aqui para ser oposição, a gente tá aqui para atacar. Infelizmente, a gente fica à mercê da ética e da responsabilidade de jornalistas que às vezes não possuem nenhuma dessas coisas. Mas eu não critico tanto, eu acho que a imprensa tem que ter muita liberdade. Ah, sim, não, e tá Então certo. Ó, eu acho que a única questão, e não é nem é uma coisa só pra gente pensar que o jornalismo tá num período de transição, né. A gente tá num uhum, período em que você vender jornal não é mais o que garante a sua receita, hoje em dia é o número de clique, né. uhum. Então, o que acontece muito, não só na imprensa francesa, mas em qualquer veículo de comunicação, são as manchetes sensacionalistas, Ah, que quando você clica e vai ler, você percebe que não é bem assim, o problema é que muita gente não clica. é porque a gente consome só por, eh, Instagram agora, né, você só vê o headline, você só vê Sim. E a a culpa não é nem chamada da do matéria. a culpa não é nem do jornalista, como tem muita demissão, muita redação, vai ter aquela competição, então se você é o cara que tem matéria com mais clique, seu emprego tá Uhum, seguro. uhum. Então acaba sendo um problema que, assim, hoje é bem preocupante, mas É. naquela época era pior ainda, porque a gente tem alguma regulação, né. Mesmo a imprensa francesa, ela tem um mínimo de regulação. Você não E pode hoje você mentir. pode checar as É, coisas muito fácil, é né. Se um verdade. jornalista publicar algo que é falso, você pode checar, porque outros jornalistas estão publicando outras coisas e você, em 5 minutos no Google, você verifica a informação. É, exatamente. Naquela época não existia naquela época, como Churchill costumava dizer, não existia opinião pública, existia opinião publicada. Uma vez que está É. no jornal, ninguém podia checar, e era aquela opinião que você tinha. É, e era um processo bem mais lento, então até se fosse o caso, alguém conseguisse retratar, demorava muito para o processo acontecer, e tinha gente que nem lia, né, porque o escândalo é o que chama a Ah, atenção, não a exatamente. retratação vem naquele cantinho, erramos, É, ali vem uma erradinha. é. Bem, depois dessa bela Mas reflexão sobre a imprensa. pois é. Por isso que eu falei, esse caso tem vários temas atuais que a gente ainda pode sentar aqui, ó, e refletir um pouco, e a gente não precisa falar de nada contemporâneo e militar, a gente só pode apreciar de longe, assim, o que acontece. Eh, um dos grandes jornais da França, o Le Figaro, Tá certinho, Le Figaro. cujo editor Gaston Calmette era oponente severo do Joseph, publicou uma história de que o Joseph teria entregado o Congo, que na época era a colônia da França, para a Alemanha em troca de informações privilegiadas para fazer uma fortuna na Bolsa de Valores de Berlim. Essa história aparentemente era uma grande mentira, mas eles fizeram um escândalo, um exposé do Joseph.
E eles falaram, inclusive, que com o dinheiro que ele tinha feito na bolsa de valores, ele comprou uma coroa para Henriette que custava 750 mil francos. Nossa, se você quer deixar o francês puto, você falar que alguém comprou uma coroa pra alguém. E para amante, né? Porque eles É. ainda viam a Henriette como amante. O cara conseguiu fazer o cara pagar de putanheiro monarquista. Foi. Meu Deus. E assim, pelo que eu entendi, essa história não tinha nada de verdadeiro. Tanto que logo depois da publicação desse artigo, o Joseph estava no parlamento e a Henriette estava esperando ele na galeria. E um protesto começou e ela teve que se esconder. E ela, tipo, ela ficou apavorada porque as pessoas estavam putas da vida. E tava todo mundo gritando Congo caiu, volta pra Berlim e não sei o que, todo mundo tipo puto com ele. E ela falou, cara, o que que tá acontecendo? E isso gerou uma ansiedade muito grande nela. E no Caio também, isso gerou um período de tensão muito grande na vida deles, porque todo mundo da França estava revoltado com eles e a história não tinha fundamento. Gente, só pra dar um pouquinho de contexto também, França e Alemanha têm uma rivalidade absurda, tá? Até tanto por conta das duas guerras mundiais, quanto por conta das guerras franco-prussianas antes das guerras mundiais. Se você vai para Berlim hoje, você vai para o Brandenburgo Tor, tem uma estátua que fica lá na frente, que foi roubada por Napoleão durante o período das guerras napoleônicas. Napoleão invadiu a Alemanha, olhou para a estátua, falou gostei e roubou e levou para a França. E aí depois, em uma outra guerra, a Alemanha pegou a estátua de volta, pôs no meio da cidade e pôs a estátua apontando para a embaixada da França. Então, até hoje existe uma certa rivalidade, mas naquela época em que eles estavam se eles não estavam em guerra, eles estavam se recuperando de alguma guerra um contra o outro. Sempre teve essa treta para ser tipo a grande potência da Europa, a grande potência da tipo, porque a Inglaterra se enquadra como uma potência, mas eles são uma ilha. Eles estão longe. Quem é a grande potência, tipo, do território da Europa? Sempre teve essa rivalidade. Então, se você quer deixar alguém com raiva de um político francês, você tem que falar que ele gosta da Alemanha, que ele é monarquista e aparentemente que ele é putanheiro. E o maluco conseguiu jogar tudo isso, né? Só faltou falar que ele era comunista. Se bem que se falasse que ele era comunista, acho que não teria tanto na problema França, na eu acho França. que ele ia ficar de boa. A O França e a monarquista. Alemanha, elas também competem por serem dois países com as línguas mais difíceis de se pronunciar. É verdade. São duas línguas que quando alguém fala, tipo, você não tem vontade de aprender, eu falo que a vida é muito curta. Eu prefiro aprender russo do que aprender francês. Eu acho o francês é mais fácil que o alemão. Eu nunca consegui aprender alemão. Eu já tentei 2 vezes fazer aula. Eu nunca consegui aprender. Eu não tenho nem o básico, assim. Eu fiquei, acho que, mais tempo estudando alemão do que italiano. O italiano eu peguei, eu consigo me comunicar em italiano. Não é um italiano, nossa, que maravilha, mas eu me comunico. Agora, alemão, nada. É só hallo. Hallo e auf Wiedersehen. É só isso que eu sei falar. Que é oi e tchau. Veja bem. Eu também sei falar zwei Bier, bitte. Que é 2 cervejas, por favor. É só isso. Frases úteis. Mas então, eles estavam vivendo de uma forma assim, gerou uma tensão muito grande na vida deles. Eles estavam com extrema ansiedade. A Henriette não queria mais sair de casa. Eles foram. A alta sociedade da França, meio que virou a cara. Eles. Porque achavam que ele tinha cometido um crime terrível contra a França. E daí, conversar com alemães. E no dia 13 de março de 1914, o Calmette, né, o Gaston, ele publicou no Le Figaro uma carta que o Joseph tinha escrito para Berthe enquanto ele ainda estava em outro relacionamento. Ou seja, todo mundo é amante nessa história, tá? Mas esse maluco também não sossega a giromba, né? Ele tem amante, daí ele casa com a amante. Mas, enquanto a Berthe ainda era amante dele, ele estava num outro relacionamento, ele teve um affair com a Berthe, eles trocaram várias cartas de amor, e o Gaston, né, o editor do Le Figaro,
publicou essa carta, e na carta ele falou que era só um exposé político, porque na carta não só eles falam do affair que eles estão tendo, mas o Joseph, ele confessa que ele matou uma lei, um projeto de lei que ia aumentar o imposto de renda, enquanto ele fingia ser a favor. Então, Falciano! pelo que eu entendi, ele era rico, milionário, ele era progressista e ele estava na imprensa, né, para os outros, ele falava que ele era a favor de uma taxação maior para as fortunas, uma lei mais progressista de imposto de renda, mas no down low, né, por baixo ali, ele estava matando esse projeto de lei porque ele não queria ser taxado. Aí as perguntas que ficam pra mim é, qual que é o contexto pra isso ser colocado numa carta de amor? Veja bem. E 2, como que esse maluco põe isso numa carta? Como que ele deixa uma prova? E 3, eu entendo, se eu sou eleitora desse cara, se eu tô no partido Ficar dele... puta. E eu acho, por mais com que razão. Sim, e daí tem uma coisa que eu acho que é muito relevante falar no momento que a gente vive, porque eu acho que no momento que a gente vive, não vou militar, no momento que a gente vive, o Gaston, ele detestava o Joseph. Tudo bem, isso era uma coisa pessoal, ele não gostava da política do Joseph. Então ele meio que perseguia o Joseph. Só que assim, o papel da mídia, como eu falei, é ser o cão de guarda da democracia. É ser oposição. E tem gente que fala que a mídia só critica, a mídia não fala nada, não sei o quê, a mídia só faz isso, a mídia manipula, a mídia tira de contexto. Mas o papel da mídia é justamente ser um inferno na vida do político. Isso, Então, tá às certo. vezes é muito bom pra gente, às vezes é muito ruim pra gente. Às vezes o nosso político que a gente votou toma uma, né? É dilacerado na mídia. Mas esse é o papel da mídia. E se você é um político e você não consegue tolerar esse tipo de crítica, esse tipo de poder, né, esse tipo de... Você não pode ser político. Isso eu concordo, eu Quem não concordo. pode ser criticado não pode ser político. Mas enfim. Hoje em dia isso vale pra qualquer área que envolva exposição pública, né? E assim, mas assim, qualquer dos dois lados qualquer partido político no Brasil, no mundo, a gente fala muito, porque a mídia fala muito mal desse político. Gente, esse é o papel da mídia. O papel da mídia é meter o pau mesmo. Somos contra fake news, mas assim... Mas essa é a oposição. Porque uma mídia que é a favor do governo é uma mídia que pro eleitor não presta pra nada. Exatamente, verdade. É uma mídia inútil. Porque a gente quer descobrir o podre mesmo. Mas enfim, já militei, nem queria militar. Nessa carta, então, ele fala do affair, ele fala que ele matou um projeto de lei que ele publicamente estava defendendo, e a assinatura do Joseph na carta, né, eles publicaram a carta e publicaram a assinatura dele do lado, para ver que as duas assinaturas eram idênticas, ou seja, era uma carta verdadeira. E isso foi muito ruim para a reputação do Joseph, obviamente, porque agora ele estava sofrendo ataques não só da oposição, mas também do próprio partido, do próprio governo. Se eu sou do partido dele, eu vou ficar full pistola mesmo. Vou falar, Falciano, não confio mais em você, não vai mais na minha casa tomar chá. Exato. Retire-se. Volta pro mato. Volta pro mato. Volta pro matê. A Henriette, ela foi ficando cada vez mais isolada, cada vez mais deprimida, cada vez mais ansiosa. E parecendo, inclusive, segundo pessoas mais próximas do casal, ela foi ficando cada vez mais velha. Ela foi ficando abatida mesmo, sabe? Coitada, ela não tinha nada a ver com essa treta. A carta não era nem pra ela, era pra Bert. E ela tava tomando a... Não, e fora que, tipo, você já tem que tolerar uma carta de amor do seu marido pra outra mulher sendo publicada pra França inteira ler. Você já é vista como a amante que virou esposa, que também já não é uma coisa muito legal pra sociedade detentora da moral dos bons costumes, né? E além de tudo, você é persona não grata, tipo, sem ter feito nada, porque... Sem ter feito nada, E nem o marido dela fez nada.
Tipo, ele era um falciane, mas essa história de Berlim, isso daí não, entendeu? Não existiu. Se ele teve realmente informações privilegiadas para ganhar dinheiro na bolsa de Berlim ou em qualquer outro lugar, a gente não sabe, porque ele tinha fortuna. A gente sabe que gente rica tem uns esquema, né? Tem meus maracutaia, isso é A real. gente rica não fica rica do nada. Então, depois disso, dessa história da carta, eles, tanto o Joseph quanto a Henriette, ficaram extremamente preocupados de que, porque eles falaram: "Gente, como é que ele conseguiu essa carta? De onde que ele tirou essa carta? E se ele tem acesso a essa carta, qual Ao que carta mais, mais? ao que mais ele tem acesso?" E eles ficaram preocupados de que eles tinham tido acesso, né, de que o Gaston tinha tido acesso às cartas entre o Joseph e a Henriette. E ela ficou assim, tipo, mano, ela ficou apavorada, porque ela era filha de um rico burguês extremamente tradicional que falava que uma mulher de honra não tinha affairs e não tinha aventuras, e que não tinha uma vida chata, basicamente. Então, ela falou que para ela ter as cartas de amor entre ela e o Josefa, os segredos dela revelados para a França inteira poder ler, era uma ideia que deixou ela apavorada, colocou ela numa situação, sei lá, ela acabou com a saúde mental dela, ela ficou vivendo total no modo, sabe, de ansiedade, assim, ansiedade constante. E daí o Joseph falou em uma conversa que ele estava tendo com a Henriette, ele falou: "Se eu pudesse, eu ia acabar com o Gaston. Tipo, eu ia bash his face in." Ele falou, tipo, eu ia quebrar a cara dele. E daí, segundo o depoimento dela em corte, foi aí que ela começou a imaginar o que aconteceria se ele realmente cometesse um ato de violência contra o Gaston. Ele ia ser Hum. preso, ele ia ser humilhado, a carreira dele ia estar Pior do acabada que já para estava. sempre, É. é. E segundo ela, foi aí que ela começou a pensar em substituir o marido nesse cenário. Ela iria até o escritório do editor do Le Figaro, do Gaston, para tirar satisfações. Ela disse que o marido dela teria defendido ela se alguém tivesse atacado ela. Então que era Justo na correto, visão era dela. justo na visão dela, ela defender o marido dela pelos ataques que ele estava sofrendo. Então, no dia 16 de março de 1914, a Henriette entrou no escritório do Le Figaro usando um casaco de pele e com as mãos em um regalo de pele. Sabe aquele muff que é um. É tipo uma estolinha que você põe nas 2 mãos, você põe É, assim. fica a Tá. mãozinha assim no muff que é para proteger a sua mão. E ela chegou lá toda pomposa com aquele um casaco de pele grande, as mãozinhas no muff, né, no regalo, e pediu para ver o Gaston. Quando ele chegou no escritório lá pelas 6 da tarde, ela tirou do regalo, ela tirou uma arma e atirou 6 vezes nele, atingindo ele no abdômen. E depois disso, ela sentou, não deixou ninguém tocar nela e esperou pela polícia. Ah, Eita! 6 horas depois, o Gaston morreu no hospital. Na cadeia, detalhe, quando a polícia chegou, ela se recusou a dirigir, a ir com eles na viatura. Ela pediu para ser dirigida até a delegacia pelo chofer dela. Gente rica, né? E na delegacia ela teve aparentemente vários benefícios, vários tratamentos especiais por ser rica. Até aí, zero Ah, surpresa, né? lembra quando a gente fez aquele caso da Evelyn Nesbit, que o cara tinha o cara que matou o assassino da história do caso da Evelyn Hum, Nesbit, que a polícia ia buscar refeições para ele nos melhores restaurantes de Nova York, levava para ele. Ele tinha uma cela de cadeia, só que tinha mesa posta, mesa de rico posta e um garçom servindo a pois comida. é. É. Era nesse esquema. No dia 20 de julho de 1914 começou o julgamento. E esse julgamento foi um circo. Porque, como eu falei, os jornais eles tinham extrema liberdade
E sob essa desculpa de liberdade de imprensa, eles publicavam o que eles queriam. Eles contavam tudo do julgamento, eles apresentavam as provas antes do julgamento começar. Eles já e assim, eles eram completamente parciais. Era tipo, a narrativa é ela é culpada ou a narrativa é ela é inocente. Todos os jornais de direita, os jornais conservadores, destruíram ela. Falaram que esse era um crime premeditado, que esse era um crime que era um absurdo, que ela estava fazendo isso para defender o marido corrupto dela, ou que o marido dela tinha mandado ela fazer isso. E eles pegaram o jeito como ela se vestiu, que era um vestido preto, um chapéu preto com uma única pena e uma aparência bem sombria, assim, bem elegante. Eles falaram que era de uma mulher fria e calculista, que o nariz dela, o perfil dela era pesado, era de uma mulher ruim, era de uma mulher assim, Nossa, sabe? gente. Eles acabaram com ela, a aparência dela, o jeito que ela se vestiu, tudo era. Ah, tá vendo como ela é calculista? Tá vendo como ela é fria? Ela não mostra nenhuma emoção quando ela fala. E todos os jornais de esquerda compraram a teoria da defesa, que era: este é um crime de paixão. Esse é um crime que não foi premeditado. Esse é um crime, e daí entra que nessa onda, nessa época, que é a Belle Époque, eles estavam obcecados com true crime. Eles estavam obcecados, a literatura estava obcecada com crimes de paixão, e tinha várias teorias de psicologia e criminologia falando de crimes de paixão, falando que às vezes uma pessoa completamente normal, uma pessoa que não é ruim, é tomada por emoções como ciúme e ódio e raiva e frustração amorosa e comete um crime do nada, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Ela só teve um lapso, sabe? E era tipo a moda. Era tipo a moda era falar de crime de paixão. E tinha várias teorias de psicologia e criminologia falando que uma pessoa não pode ser responsável por um crime de paixão. Ela não pode ser julgada responsável. É como se fosse insanidade temporária. Então, era isso que a defesa estava alegando, e todos os jornais de esquerda estavam falando, porque esse é um pensamento muito progressista. Então, todos os jornais de esquerda estavam falando, não, é isso mesmo. E daí eles pegavam e analisavam as roupas dela e a aparência dela do com, pro completo, assim, oposto do que os de direita estavam falando. Você pode ver que ela tá usando um vestido preto e um chapéu com uma única pena, porque ela é uma pessoa elegante, que não quer mostrar a riqueza dela para todo mundo, esfregar a riqueza dela na cara de todo mundo. Ela tem um perfil sóbrio, ela é uma mulher educada, ela não mostra emoção porque ela teve o crime de ódio, o crime de paixão, né, o lapso na razão, aquelas emoções todas, mas agora ela voltou a ser quem ela era. Então foi assim, tipo, foi um círculo, foi duas narrativas completamente diferentes, e essas narrativas, elas estavam diretamente ligadas a ser conservador ou ser progressista. Então é bem interessante, porque isso é uma coisa que ainda acontece muito. Sim. No final, né, no dia 28 de julho, ela foi absolvida, mesmo tendo se declarado culpada e admitindo tudo, ela foi declarada não culpada. Ela foi absolvida do crime porque foi um crime de paixão e ela não era responsável pelas emoções que ela sentiu naquele dia. Segundo ela, aquele não foi um crime premeditado, porque ela acordou, ela foi fazer compras, ela se arrumou para uma festa no dia seguinte, ela estava esperando voltar para casa num horário bom para jantar com o marido dela. Então ela falou que nada disso foi premeditado, que é quando ela chegou, tipo, ela no meio do dia ela só decidiu que ela precisava fazer aquilo.
Já a promotoria falou que foi um crime premeditado, porque naquele dia ela comprou a arma, ela testou a arma e ela deixou um bilhete para o marido dela falando que se ela se atrasasse para o jantar era justamente porque ela precisava cometer o ato de violência. Era ela que precisava fazer aquilo. Então existe muita discussão entre foi premeditado, não foi premeditado. É que O aí que a depende do que você considera. Aí tem que olhar pela lei, que eu não tenho a menor ideia como é que era a lei na França, nem hoje, nem naquela época, o que é considerado premeditação, né? Qual que é o conceito de premeditação aí? Então, o que ela falou foi que ela deixou esse bilhete para o marido porque ela não queria se atrasar para o jantar. Não era porque ela estava premeditando alguma coisa, é porque ela sabia. Porque o que ela falou foi que quando ela foi pro escritório do Le Figaro, o que ela queria não era matar o Gaston, o que ela queria era fazer uma cena, era chacoalhar ele. E tanto que ela aponta a arma pra baixo, ela olha pra baixo, ela nem olha na cara dele. Ela aponta a arma pra baixo, era só pra assustar ele. Só que quando ele viu a arma, ele, tipo, num reflexo, a primeira coisa que ele fez foi se jogar no chão. E daí ele entrou exatamente na mira da arma dela. E ela falou que ela não queria matar ele, então, e que não foi premeditado. Ela falou que ela tava por tantas semanas com tanta tensão no casamento dela, tanta tensão sendo humilhada na mídia, vendo o marido dela ser atacado todos os dias na mídia, e que ela não aguentou mais, ela queria fazer uma cena, ela queria chacoalhar, mas ela falou que era como 2 pessoas falando com ela. Uma estava se preparando para o dia seguinte, fazendo compras e pensando na janta, e a outra estava martelando lá: "Você precisa ir tirar satisfação com o Gaston, você precisa defender seu marido, você precisa fazer isso". E daí ela falou que não foi premeditado, ela saiu de casa para fazer compras e daí no meio do dia ela falou: eu vou fazer isso". E ela falou que ela foi tomada por por emoções. O que ficou bem claro é que ela tentou dar uma de "fui tomada por emoções", sabe, tipo, ela usou aquela literatura toda de: "Ah, eu sou uma mulher que", e você sabe como mulher é. Nós somos tomadas por emoções. Pra mim, pelo que você me conta, e obviamente a minha opinião não tem, tipo, que eu não tô naquela época, eu não tô vivendo o momento, mas foi um crime cometido por uma pessoa mimada, uma pessoa que não tá acostumada à vida não ir do jeito que ela quer, uma pessoa que não tá acostumada a sofrer, é uma pessoa que é uma pessoa mimada. Tá chateadinha porque estão falando mal do marido dela, tá com medo do papai dela achar que ela é uma putona, então ela foi lá O pai dela e já tinha resolveu. morrido. Ele nem vivo tava. Ela só Ah. tava na cabeça dela, tipo: "Ai, vou desapontar meu pai morto". Então assim, é uma pessoa que não tá acostumada a ouvir não, ouviu um não e teve um tantrum de gente grande. Em vez, se ela fosse uma criança, ela se jogaria no chão e daria um escândalo. Em vez disso, ela catou uma arma e atirou. Uhum, Mas eu penso também que, pelo que você tá me contando, é um daqueles casos meio O.J. Simpson e que não é mais sobre o crime. uhum, Você expressar a sua opinião sobre o que você acha que aconteceu vai mostrar qual que é a sua orientação política. Então, assim, o que aconteceu naquela sala não é o que está em julgamento. O que está em julgamento é Você é progressista ou conservador? você acredita em crimes passionais ou não. Uhum. É exatamente isso. Então, E não é mais crimes sobre. passionais era o que estava, tipo, trending em É. psicologia e criminologia, então era, tipo, ideias progressistas que os conservadores não entendem. E eu sou uma pessoa progressista que eu tenho esse tipo de narrativa na minha cabeça. Às vezes eu vejo alguma coisa na mídia, eu falo: "Ah, isso, vocês conservadores não entendem isso, porque vocês são conservadores". Mas às vezes é só uma questão de, né, tipo, eh, hoje em hindsight, tipo, vendo 100 anos depois, a gente sabe que crimes de paixão não existem, não é assim que funciona. Você não perde, você não fica insano e perde as suas pregas todas, as estribeiras, porque você tá com ciúme. Você Gente, é só vamos responsável. reforçar, crime passional e crimes de paixão. O conceito que a gente tem hoje de crime passional é diferente do que a Nath tá falando, tá? Não É, é a mesma coisa. mas assim, você É. tem, são crimes de paixão naquela época era, a pessoa você encontrou o marido
na cama com outra mulher e, tomada por emoções muito fortes, É. matou a mulher e o marido. Isso é um crime de paixão. E É, esse esse conceito crime, isso. você não pode ser responsável por esse crime porque você foi tomada por emoções, e principalmente uma mulher. Eu acho que seria o equivalente hoje da mulher do Bolsonaro matar, tipo, o editor da Carta Capital. Sim. Esse seria o. O Seria o equivalente, se equivalente. traçar um paralelo, né? Então ou a Janja entrar na Jovem Pan atirando. É. Sabe, tipo, mas eu tenho essa narrativa na minha cabeça, às vezes é tipo, ai, vocês não entendem isso porque vocês são conservadores, isso é uma teoria nova, isso é uma coisa nova, progressista, mas de repente daqui 100 anos, se eu pudesse olhar pra trás, eu falar, os conservadores não estavam tão errados assim. Tipo, essas teorias progressistas nem sempre acabam dando certo, porque a gente vai estudando e vai aprendendo mais e a gente vê que existem outras coisas, né? Que existem mais nuances. Sim. De qualquer forma, a carreira política do José foi dilacerada por isso. Nunca mais ele se recuperou politicamente. Ou seja, no fim, ela só causou e não serviu de nada, né? Não, e tem muita gente que questiona se ela estava defendendo o José realmente, porque ela já tinha expressado muito. Ela tinha expressado que ela não gostava que ele era político. Ela vivia falando, a sua querida política, sabe? Você não quer ficar comigo, você não quer casar logo porque você vai se eleger, então você tem que ficar com a Berta. A sua querida política está no meio de nós, está entre Aí, nós. um crime Então, cometido por uma pessoa mimada. então, de repente, tem muita gente que especula que talvez ela queria acabar com a vida política dele pra ter ele só pra ela. E daí não deu certo, porque eles se separaram. É mesmo? Parece que eles se separaram, não demorou muito, na verdade, porque o casamento deles. Bom, ele teve que defender ela no julgamento, né? Ele teve que passar por todo o processo, mas depois de uns anos. Tipo, ela acabou com a carreira dele. É difícil voltar disso. Não, e eu imagino que se ela for realmente, não sei, gente, de novo, não conheço essa mulher, mas de repente eu acho que se foi realmente, se ela fez isso por ela, se ela tinha esse egoísmo todo, eu acho que você enxergar isso na pessoa deve matar um pouco o amor, sabe? Você olhar e falar, mano, É tipo o vidro se quebrando, assim, sabe? Tipo, é, você não volta mais. Você não. Eu acho que você não volta mais depois disso, sabe? tipo, É olha o que você difícil. fez com a gente, sabe? Olha pelo que Ah, você fez a gente passar porque você queria atenção. ah. Ou, não sei, gente. O que vocês acham? Vocês acham que ela É. estava realmente defendendo o marido dela, que ela ficou louca, que ela ficou estressada com toda essa tensão política, esse isolamento, essa depressão? Ou vocês acham que ela só meteu esse caô aí porque ela queria matar o cara mesmo, ela tava pé da O vida? que eu fico pensando é que se ela queria só defender o marido, tinha tanta coisa mais inteligente que ela podia ter feito. Ela podia inventar umas fofoca que o outro maluco curtia, sei lá, transar uns bichos. Podia fazer o Black Mirror lá, sabe? Tipo, não, esse cara pega o porco ali, sabe? Tipo, esse cara. Ela podia combater fofoca com fofoca. Pois é. É por isso que eu acho que foi um ataque de birra de uma mulher mimada. Eu não sei nem o que pensar, Não sinceramente, porque sei. o julgamento foi tão assim. O artigo que eu li, gente, é um artigo que é um artigo bem completo que fala muito sobre crime de paixão e ele vai estar na descrição desse episódio. Porque é um crime que aconteceu há milhões de séculos atrás, então não tem tanta informação, mas essa análise sobre o crime de paixão eu vou colocar, que eu li para fazer esse episódio, eu vou colocar a Renata vai colocar na descrição. Então vamos ver. Fala pra gente o que você acha e Sim. se você faria igual e sei lá. Conta pra gente do seu dia. Conte sua Qualquer opinião. Conta coisa. pra gente. Sua opinião, o que você achou dessa cor.
Você acha que a Desse cortina da rosa Nath envelhecido. é rosa ou é nude? Não sei, gente. Comenta qualquer coisa pra dar engajamento pra gente, Por tá bom? favor, ajude-nos a engajar. E, nossa, adorei. Não tinha ideia dessa história. Eu acho que até porque aconteceu no ano que estourou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ela foi absolvida e daí a França tava toda acompanhando esse julgamento e daí foi questão de semanas, estourou a guerra. Daí todo mundo esqueceu dela. Some, né? Eu tava vendo o quanto o 11 de setembro fez com que alguns casos bem bizarros do true crime ficassem desconhecidos, assim. Eles estavam, inclusive, investigando a morte do Big e do Tupac quando o 11 de setembro aconteceu. Eles iam abrir de novo o caso e Não deu. não deu. Tudo parou, né? Então, esses Com grandes razão. acontecimentos mundiais, eles fazem com que muita coisa se perca em termos de história, né? É bom que a gente, assim, nos últimos anos, nada disso aconteceu, nada demais aconteceu, né? Nos últimos anos. Então a gente tá vivendo uma fase, assim, que nada muito grande acontece. Nada, né? Nada, não. Nada. Então, assim, é bom viver nessa época de paz, de tranquilidade, de estabilidade, né? Eu não sei nem como essas pessoas viviam em épocas assim instáveis. Isso. Tá tudo suave. Gente, bom final de semana. Não se esquece que amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, já tá no ar o terceiro episódio do El Padrino. El Padrino e Exato. La Madrina. Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra seus podcasts, a gente vai estar lá para encher a sua segunda-feira de tragédia. Sim. E Radebra. Sloan. Olá! Olá. Hoje eu não esqueci, hoje eu não perdi o countdown. Hoje, assim que deu 0, eu falei: Olá, esse é o podcast Patrão Criminal. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Bem-vindes. Bem-vindos, gente, nessa manhã de domingo. A gente não começou com muita gargalhada, que é pra não estressar os fãs chato. Ai. Não Gente, pode dar antes- risada, gente. É É. igual aquela cidade do Footloose, sabe? Não pode dançar. Não pode dar gargalhada. Se falar oi, desrespeito. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, porque assim, já que a gente tá na dúvida sobre como começar, eu acho que a gente tem sempre que começar com um disclaimer, que é o disclaimer que eu vou dar agora. Gente, isso eu vou falar pra vocês o que tá escrito de forma mais elaborada e mais delicada em todos os nossos vídeos, tá? Em qualquer vídeo que você abrir nos últimos ano e meio, no mínimo, se é que não foi assim. Nos primeiros meses a gente não usou, mas em todos os nossos vídeos tem um disclaimer. Este é um podcast de comédia e true crime. As duas coisas andam juntas. A gente não vai sair fazendo piada de tio do pavê no meio de coisas horríveis, mas no começo a gente faz umas piadas para descontrair e para dar o tom de conversa que é a nossa marca registrada. E se a você gente... não gosta... pode falar, complementa, Não, pode falar. desculpa. Tá. E se pode falar, vai. A gente nunca ri da vítima, do que aconteceu com a vítima, da família da vítima, ou de absolutamente nada que é horrível. Então, se você não sabe interpretar texto, você precisa voltar para o ensino médio. E se você não gosta desse formato, porque ninguém, gente, e é uma coisa que eu falo sempre, ninguém é obrigado a gostar de tudo que tá na internet. Eu acho que é humanamente impossível você gostar de tudo que tá na internet. Você não é obrigado a gostar. Mas assim, se você não gostou, por favor, vá embora. Invista seu tempo e sua energia prestigiando os produtores de conteúdo que você gosta, em vez de vir aqui causar um transtorno, porque assim, você é um transtorno. É isso. Então, assim, em vez de você ser um transtorno na nossa vida, seja da alegria de outro produtor de conteúdo. Porque quando a gente recebe comentários tipo, nossa, gostei, quando a gente recebe emoji, eu fico tão feliz porque eu sei que a pessoa viu e ouviu que a gente falou sobre se você não tá com tempo, coloca só um emoji, porque é uma pessoa que tá na correria. E está se preocupando em nos dar engajamento. Então, assim, isso nos deixa tão felizes. Então, se não é para você fazer parte dessa felicidade coletiva, vai ser parte de outra felicidade coletiva e não encha o nosso saco. É isso. Gente, de tragédia nesse podcast já basta as milhares de tragédias que a gente traz aqui, tá? Todos os dias, da qual a gente não ri. Tá bom? Então, é isso. Tá? Parece que tem que explicar 30 vezes a mesma coisa, mas assim, é que sempre chega um povo novo no bonde. Então.
sabe? Vai dar engajamento pra quem você gosta. Deixa a gente em paz. Exatamente. Volta pra sua cidade de Footloose, onde o povo não pode dançar, não pode rir, não pode fazer nada. Não, ou liga assim, e falando sem ironia, assim, abre um Cidade Alerta da vida, tem o tom que você quer, um tom informativo, agressivo, todo mundo pistola. A gente usa às vezes como fonte esse tipo de canal, mas não é a nossa proposta. E Não é tá a tudo nossa bem vibe. também. Então vai procurar um lugar com a sua vibe. Vamos parar de falar disso também, porque agora a gente tem que falar isso todo vídeo, porque cada vez vem mais gente. Então a gente vai pensar em maneiras mais criativas de falar isso nas próximas. Isso. Mas bom, gente, estamos de férias, tá? Esse vídeo está sendo gravado. Previamente. Isso, previamente. A gente gravou um monte de coisa para soltar para vocês durante as nossas férias. Mas não é porque a gente está de férias que eu vou deixar de ter o meu momento Schmidt professorinha. Eu gostei. Professora Então, Helena. eu trouxe para vocês a história da Desconhecida do Senna. Que foi uma história que ela foi recomendada para mim faz muito tempo pelo Guilherme Rodrigues, pai do Bolota. Um beijo, Guilherme. Beijos, Guilherme. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a história. E eu vou começar essa história com 2 afirmações que você vai achar peculiares. A primeira é que a it girl mais famosa de Paris na virada do século XIX para o século XX era uma defunta. Ai, que chique. É uma afirmação. É bizarro sim, mas é verdade. Ok. E Era o símbolo da cidade, símbolo sexual, assim, tipo, Sim. Marilyn Monroe daquela época era uma defunta. Isso. Mórbida. E digo mais, ela não era um caso de uma pessoa muito bonita como a própria Marilyn, que morreu. Ela ficou famosa já defunta. E 2, é que essa história, na verdade, são 2. Vai ter um povo twistzinho. peculiar, é um povo peculiar. Fale o que quiser, mas é um povo peculiar. É um povo peculiar. E você vai ver, essa história vai ficar bem peculiar. Eu não diria que ela vai ficar. Essa história não é horrível. É uma história vibes. Então, assim, se você tá procurando nesse domingo, se você tá de ressaca, ou se você só tá triste, ou se você tá em posição fetal matando tempo no YouTube, essa história vai alegrar um pouco o seu dia, eu acho. Tudo começa no final do século XIX, quando uma mulher desconhecida foi encontrada afogada às margens do rio Sena, em Paris. Os legistas acreditam que ela tirou a própria vida, já que o corpo não apresentava nenhuma marca que indicasse violência. Uhum. E a idade estimada da falecida era de 16 anos. Tá. Ela não estava levando nada com ela, além das roupas. Não tinha bolsa, não Muito tinha nenhuma nova. identificação. Pois é. Muito novinha. Sim. Depois de passar pela autópsia, e essa foi uma peculiaridade que eu não sabia, mais um aspecto peculiar da vida francesa ou da vida da Europa continental do século retrasado que a gente não conhecia. Eu, pelo menos, não, né? Depois de passar pela autópsia, o corpo foi exposto no necrotério de Paris, junto com outros cadáveres sem identificação. E era uma coisa comum na época. Inclusive, os jornalistas de fofoca e as fofoqueiras de plantão, eles ficavam fazendo meio que... iam todo dia dar um rolê nos necrotérios pra ver se alguém que eles conheciam tinha morrido. Era o obituário. Não, e era tipo passeio do domingo. Passeio de domingo com a família. Vamos no necrotério pra ver quem que tá lá. E, tipo, os corpos todos expostos e a família lá, olha... Meu Todo Deus, mundo gosta é a de true crime. Genice! Tipo... Todo mundo gosta de true crime, gente. Todo mundo tem uma curiosidade mórbida. Sempre teve. O ser humano sempre teve curiosidade mórbida. O que a gente faz aqui de contar true crime não é uma coisa nova. Todo mundo Não. tem essa obsessão já há milhares de anos. E o pessoal que ia no necrotério de Paris pode provar. Eles iam lá de domingo e com roupa de domingo, gente. Com a família, mostrar os Sim, corpos porque você pros vai meninos. encontrar todo mundo lá. Sim, Aí você quer tá bem? exato. Era uma coisa chique. Pois bem. Ainda assim, mesmo com todo esse movimento, ninguém tinha a menor ideia de quem era essa tal moça misteriosa. E o mais misterioso também foi que o corpo dela foi encontrado, né? Ela deixou o mundo dos vivos com um sorriso enigmático no rosto. O patologista de plantão ficou obcecado por quê? Primeiro, e gente, isso eu vou citar as fontes, tá? Eu não sei se é verdade ou não, se eu tô falando alguma besteira, culpa é minhas fontes que estão todas aqui embaixo, como sempre. Mas ele diz que o rosto não apresentava nem o inchaço, nem a distorção de pele comuns a esse tipo de morte.
Era como se ela estivesse dormindo. Ela não tinha nenhuma marca, além das marcas, Hum. tipo, do rio, nada. A lenda parecia viva, de certa forma. Sim. E aí, por conta dessa obsessão, ele decidiu fazer um molde de gesso do rosto dela. Antes que a decomposição viesse, né. Pelo que eu vi, tá, gente, era uma coisa que gente rica meio que fazia, meio que um memento mori na França na época, mas era uma Hum. coisa que custava dinheiro, era um processo que você era pago pra fazer. Inclusive, tem um museu em Londres, que é o Wellcome Museum, a Wellcome Collection, que ele tem uma coleção de mementos mori, que era quando eles pagavam artistas, os ricos, pra fazer uma máscara mortuária que era metade o seu rosto e metade uma caveira. Hum. Eu tô explicando isso só pra falar que não era de todo bizarro você fazer uma máscara de gesso de uma De pessoa uma que pessoa morreu. morta. Só Uhum. que era uma coisa que normalmente a família pagava pra ser feita, até porque vamos lembrar que era uma época que a fotografia ainda engatinhava, então era um processo Hum. complexo. Então, foi uma coisa que meio que as pessoas costumavam pagar uma boa grana pra fazer e que ele fez sem ninguém pedir e de graça e guardou. O que ele fez foi que ele fez esse molde e ele colocou resina no molde pra ficar como se fosse uma máscara mesmo, uma máscara mortuária, um busto. Uhum. Eu não sei direito se ele colocou esse rosto pra decorar alguma parte de lá, eu não sei se ele ficou ostentando esse carão de gesso, se ele tentou vender pra alguém, eu não sei como se deu esse primeiro processo, não se as pessoas que passavam pelo necrotério viam o molde. Eu sei que esse rosto acabou virando o rosto mais conhecido da Europa do começo do século XX. Por Ok. quê? Eu não sei, eu não sabia disso antes, tá, eu aprendi pra fazer esse roteiro, mas sabe essas estátuas que você vê em qualquer lugar hoje? Tipo, essas estátuas de praça. Hum. Os rostos delas são criados através de moldes pré-fabricados de gesso. Ok. Então, algumas centenas de estátuas de jardim que estão espalhadas por vários lugares clássicos da França, da Itália e da Alemanha têm o rosto dela. Nossa, gente, ela virou modelo depois de defunta. Sim. Além disso, toda a situação, o fato de ser uma menina desconhecida, que tirou a própria vida, às margens do rio Sena, e que tinha aquele rosto lindo, essa história toda não tem uma explicação, ninguém a reconheceu, né. Hum. Todos esses fatores davam asas para a imaginação de escritores. Uhum. E não só escritores, eu diria que artistas como um todo, né. Tem rumores, inclusive, de que a escultura do Rodin, que chama Dernière Vision, que seria a última visão, de Hum. 1903, foi inspirada pelo rosto dela. Ah, ok. É, eu conheço esse ok. Essa cara? Hum. Eu acho que eu Ah, sei que cara é você essa. sabe qual que é? A gente vai colocar, gente, vocês já viram ela algumas vezes aqui, né, porque na edição eu vou colocar um monte de foto. É. A primeira menção real, oficial dela no mundo acadêmico foi feita pelo Ernest Benkart, que é um historiador alemão que compilava ilustrações de máscaras mortuárias. Hum. E ele publica um livro que chama Das ewig Antlitz, em 1926, e ele descreve ela da seguinte forma: para nós, ela é uma borboleta terna, que, alada e alegre, teve suas tenras asas prematuramente chamuscadas. Nossa, que coisa mórbida. Né. E aí, olha, vai ficando pior. O Vladimir Nabokov, que é o autor de Lolita, escreveu um poema tendo ela como musa. E o poema é: incitando o desenlace desta vida, nada amando nesta terra, eu continuo olhando a máscara branca do seu rosto sem vida. Ah. Que é bizarro, vamos lembrar que é uma menina de 16 anos, tá. É, Então assim, todos os sentimentos estranhos estão é uma menina de acontecendo. 16 anos que não está viva. Que não está viva e que não tem direito sobre a sua imagem. Exato. O autor francês, o René Maria Rilke, no romance de 1910, Os Cadernos de Marthe Laurent Bridge, ele Hum. faz o narrador passar por uma loja que exibe a máscara todos os dias. E essa tipo, a rotina dele é uma parte importante do livro. E aí tem um Hum. trecho em que ele fala: o rosto da jovem afogada, que eles tiraram do necrotério, porque era lindo, porque sorriu tão enganosamente, como se soubesse. Ó, essa é a menos creepy até agora.
E ainda vem mais. Durante os anos 20 e início dos anos 30, toda a Europa continental, né, conhecia esse rosto sem saber por quê. Era um ícone de figura pop, da cultura pop, meio que como aquele quadro de pop art da Marilyn Monroe, sabe? Uhum. Era assim, todo mundo tinha ou Conheci. conhecia alguém que tinha, mas ninguém sabia, nem todo mundo sabia de onde vinha. Hum. Tanto que eles falam que era coisa de aluno de humanas ter na parede de casa. Uhum. Inclusive, alguns escritores consagrados, como o Albert Camus, tinham um molde entre as esculturas favoritas. O Camus chegou a se referir a ela em uma das obras dele como um molde do rosto tocante da desconhecida Ducena, com o rosto de uma Mona Lisa afogada. Hum. O Esse também não é poeta. tão creepy. Não, também. Ele é um pouco menos creepy. É. E o poeta Jules Supervielle, que é filho de pais franceses, mas nascido em Montevidéu. Ele também tinha uma máscara, que provavelmente os pais dele levaram da França Montevidéu. E ele escreveu um conto que chama L'inconnu de la Seine, que é a desconhecida do Sena, em 1931, sob o ponto de vista da desconhecida do Sena, da moça. Só que na versão dele ela tem 19 anos, não 16. Acho que ele quis deixar um pouco menos creepy. E aí ele conta toda a história dela, até a história que ele imagina que ela teve, né? Até que ela tem o fim trágico dela. E aí tem um trecho também que ele fala do momento da morte, que é: ela foi sem saber que em seu rosto brilhava um sorriso trêmulo, mais resistente que o sorriso dos vivos, que está sempre à mercê do que vier. Nos anos 50, o fotógrafo Man Ray, quem nossos ouvintes das artes vão saber quem é, ele fez toda uma exposição de polaroids com o rosto. Só com o rosto dela? Só com o rosto. A gente vai colocar essas imagens aqui para vocês verem. Gente, que fascinação isso. É uma fascinação bizarra, assim. Tem, gente, como eu falei, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais, e para quem tiver inglês, porque a maioria das fontes está em inglês, dá uma olhada, porque tem muita menção a essa menina. Ela mudou a vida de uma forma e de outra de muita gente. E agora, a gente vai falar como ela realmente mudou e pode até ter salvado a vida de muita gente depois de morta. Uma das muitas pessoas que foi atraídas pelo rosto foi o fabricante de brinquedos norueguês Asmund Lardal. E é com ele que eu vou começar a segunda parte da história. Em 1955, o Asmund tem um incidente em que o filho dele quase morre afogado. Tipo, o filho dele chega a se afogar e ele ressuscita o filho fazendo respiração boca a boca. Que eu imagino que deve ser uma das coisas mais assustadoras pelo que você deve passar. Não gosto nem de pensar. Obviamente, a experiência foi profundamente marcante na vida dele e por conta disso, ele propôs e participou, né, de um projeto, a desenvolver um projeto de boneco que ajudasse na formação técnica de médicos e socorristas para praticar a técnica de ressuscitação cardiorrespiratória, que é o CPR, né? Que todo mundo, eu acho que que dirige, que teve que fazer aula de autoescola, tem que aprender, né? E aí, eu não sei se pra quem ainda não fez, eu nem sei se ainda faz, gente, faz tanto tempo que eu fiz a aula, que eu não sei se ainda usam o boneco. Mas eles ensinam, tipo, o boneco ele tem meio que algumas reações que o manequim normal não tem, ele é mole em cima, ele é um boneco especial, ele tem características que simulam um paciente inconsciente que precisa de CPR, basicamente. Ele fez o boneco, o protótipo foi aprovado, e aí, na hora de desenvolver o rosto, ele tinha o desafio de encontrar uma figura que não causasse repulsa. Sim. Na pessoa que fosse fazer o treinamento. Bom, gente, acho que vocês já sabem para onde estou indo. Foi a minha cara. Exatamente. O Asmund, ele fala que na hora em que falaram para ele, né, que ele precisava pensar num rosto que não causasse repulsa, ele lembrou da desconhecida do Senna. Porque os avós dele tinham o rosto pendurado na parede. Então ele lembra de ter crescido vendo aquele rosto. E eu vi a imagem do rosto, eu não acho que causa repulsa, mas é bem creepy.
Ah, Tem ainda um mais quando você rosto sabe o na sua parede. contexto. Não, e ter um rosto pendurado na parede, gente, nunca é uma coisa É. Eu normal. penso naquela em Game of Thrones, sabe? Quando que tem todos os rostos que você pode escolher qual rosto você quer. Eu vou Segundo lugar. falar que sim por conta do vídeo, mas eu nunca assisti Game of Thrones. Mas bem, foi assim que nasceu, em francês é ressuscite Anne, que seria a Anne ressuscitada, que é usada até hoje para treinamento para prática de ressuscitação cardiorrespiratória. Estima-se que Ótimo. atualmente 300 milhões de pessoas tenham em algum momento beijado, entre aspas, a Anne para passar a técnica, né? E que cerca de 2 milhões de pessoas no mundo foram ressuscitadas por terem recebido CPR de pessoas que foram treinadas. Eu continuo achando muito creepy. Tipo, eu fico feliz que várias vidas tenham sido salvas pelo treinamento, mas é creepy saber que era uma pessoa real. É, mas eu achei bonito, tipo, Não, é bonito. pensa, ela era uma pessoa desconhecida, que ela Hum, queria deixar o mundo sem ninguém saber quem ela era. Ela acabou ganhando uma identidade, hum, e ao mesmo tempo que ela ganhou uma identidade, ela salvou mais de 2 milhões de vidas. né? Mesmo Não, depois isso de é ter aberto bonito. mão da vida dela. Não é uma coisa muito bonita? É, nesse ponto. É verdade. Ela abriu mão da vida dela e acabou salvando Pra milhares gente, de pessoas. pensa que ela morreu afogada e ela salva pessoas de afogamento. É verdade. É, não, é verdade, é E bonito. é uma total coincidência, porque o cara só viu a cara na casa dos pais dele. Hum, Tipo, quase 100 anos depois de ter acontecido. não, é real. Real, sim, sim. É. Bom, Não, gente, é é verdade. isso. Só pra dar pra vocês um panorama, eles imaginam que a Anne não tenha sido reconhecida porque ela não era francesa. Naquela Hum, época, a Itália e a França, a Alemanha, que nem chamava Alemanha ainda, estava todo mundo sempre em guerra. E hum, nessas guerras tinham ondas migratórias de um país para o outro. Então, por exemplo, mais ou menos nessa época, tinham muitas criadas francesas na Itália, porque os franceses estavam fugindo da França para a Itália, que estava em uma situação de guerra. E hum, muitas dessas pessoas que fugiam, elas não tinham documentação, porque elas só hum. fugiam. É como a situação que a gente tem hoje na Ucrânia, que a galera sai sem Refugiado. nada, Hum, refugiado que tem que arranjar um trabalho. Se fosse o caso, e ela se fosse de fato, né, uma criada trabalhando em uma casa, ela poderia ou não ter documentação ou estar sozinha. uhum. Então, infelizmente, era uma situação meio que normal naquela época, dada a situação em que a Europa continental se encontrava, né? Hum. Mas é isso, gente. Essa é a história. Espero que vocês tenham gostado. Uma história Nossa, eu mais adorei, vibes. gente. Eu fiquei, tipo. Eu achei Vibe. creepy quando todo mundo estava, tipo, adorando, obcecado com ela, porque é uma menina de 16 anos que morreu e queria estar anônima, já que ela tirou a própria vida. E dela virou tão famosa e todo mundo obcecado com ela. Mas teve um twist no final. Teve um. Por ela não causar repulsa, ela salvou milhares de vidas. Milhões. 2 milhões de vidas. Então, É muita gente. é muita gente. E daí a gente se pergunta, valeu a pena? A gente não sabe, porque a gente não conhece essas pessoas que ela salvou. Mas. Gente, é claro que valeu a pena, eu tô brincando, ó. É só uma piada, gente. E é isso, gente. Não se esquece que amanhã, segunda-feira, temos episódio novo no Spotify, Deezer ou agregadores, em qualquer lugar que você encontra seus podcasts. E é isso, gente. Beijos e Radebra. Slán. Salvem vidas, mas não se afoguem. Yay! Olá! Eu paralisada de medo. Eu fiquei pensando, será que travou? Será que já travou? Já começou a dar ruim assim tão Não, rápido? tava travada de medo, porque eu fiquei tensa de que eu ia estragar ainda mais uma, yet another, introdução desse podcast. A gente Mas não tem uma enfim, introdução, a gente não tem um plano. a gente não tem uma introdução, nada na minha vida tem um plano. A gente não tem um Cansada. plano quando a gente tá descansada, ainda mais agora. Agora ainda que a gente tá exaurida,
A gente tá se recuperando, Podrita gente, das Flintstone. férias. Eu tinha que ter tirado uma segunda férias aqui pra me recuperar das férias. Gente, tirem férias das férias. Lembrem-se de não viajar e voltar pro trabalho no dia seguinte. É verdade. É que eu sou, tipo. É que se eu pegasse 2 dias a mais, eu ia querer passar 2 dias a mais na Noruega. Não interessa quantos dias eu pego. Não, tem que viajar. Eu não aprendo a minha lição. Não aprendo. 0 lições foram aprendidas em 34 anos de existência. Tadã! E essa é a vibe do Pátria Amada Criminal, gente. Pois é, gente, esse é o Patramada Criminal. Se você ainda não entendeu, este é um podcast de true crime, sim, de crimes reais. Sim, a gente fala de coisas tristes, mas nós falamos de forma descontraída. Isso porque eu e a Renata somos melhores amigas e amores uma da vida da outra. E a Sim. gente fala desse jeito quando as câmeras estão desligadas, quando os microfones estão desligados, é assim que a gente fala uma com a outra, então é assim que a gente fala com vocês também, porque a gente considera vocês amigos. A gente quer que Sim. vocês se sintam à vontade, como se vocês estivessem numa mesa de bar, fofocando com as amigas. Yes. Tá certo? Então, se você tiver críticas e sugestões e achar que o nosso formato é um lixo, não vai mudar nada. A gente vai continuar assim. A gente Tá. recomenda que você vá fazer outra coisa, investir seu tempo e energia prestigiando produtores de conteúdo que você gosta, em vez de encher nosso saco pra nada mudar, porque Pois a é. gente é assim e a gente não vai mudar. E assim, gente, negatividade já chega às histórias terríveis que a gente conta nesse podcast, né? Sim. As histórias trágicas, tristes, que faz a gente muitas vezes chorar e gritar e ficar puta e militar. Então, assim, de negatividade já basta o que acontece na vida. Vai espalhar positividade. Ao invés de vir aqui criticar, faz o seguinte, vamos fazer um trato aqui, eu e você. Vai no seu podcaster favorito, no seu youtuber favorito e fala, caralho, acabei de ver um canal que eu detestei e me fez apreciar o seu ainda mais. Aí. Olha como eu te amo, você é maravilhoso, maravilhosa, obrigada pelo seu conteúdo. O resto é um lixo. Mas Tá crítica certo. construtiva a gente aceita e aprecia, tá? Eu aceito Pix, tá? A Renata pode até Pix aceitar também. crítica construtiva. Eu tô aceitando Pix, tá bom? O código tá aqui na descrição, inclusive. Tá certo? Não, comigo Eu também não. Mas eu também aceito Pix, gente. Eu não tenho nada contra nenhum nem outro. Eu só não quero gente enchendo o saco falando, elas dão muita risada, sim. Sim. Isso, Sim. E quando a gente tá cansado é pior, que a gente parece uma hiena nesse podcast. A gente se perde, a gente ri porque a gente se perde. Mas é melhor ser cansada Dá um feliz. desespero. Eu prefiro ser uma cansada feliz do que uma cansada triste. Porque imagina se eu fosse uma cansada triste, eu ia chorar o dia todo, porque eu tô sempre podre. Eu também, gente. Eu não descanso desde os 25 anos. Então, Nossa, eu não lembro a última vez que eu dormi bem, assim, que eu dormi uma noite inteira. Não, na sua casa eu dormi bem. Na sua casa, acho que no segundo dia, o segundo dia que a gente fez churrasco, eu dormi a noite inteira. Mas aí, eu lembro da noite. E eu não lembro qual foi a outra vez antes dessa que eu dormi a noite inteira. Foi uma noite especial. Foi. Eu dormi 11 horas seguidas. Eu tô vivendo dessa noite ainda. Eu tô recebendo as energias dessa noite ainda. E só. E apenas. Gente, mas, vamos entrar na conversa então agora. Vamos entrar na coisa triste, na coisa trágica. Eu trouxe um caso bizarro histórico pra vocês, pra quebrar um pouco o gelo, uma coisa viagem, porque, né, estávamos viajando, estávamos passeando, aí eu lembrei, a gente conversando de outras viagens que a gente já fez e tal, e aí, isso me fez lembrar de uma coisa que eu presenciei numa das minhas viagens, que eu pensei, gente, eu preciso dividir isso com alguém, tanto que é uma coisa que eu conto pra todo mundo, quando a gente tá falando de viagem, e pra você eu não contei dessa vez, porque eu já sabia que eu ia fazer esse roteiro. Então eu vou te contar agora. Gente, minha reação em tempo real. Sim, eu fiz questão de não contar pra Nath. Desculpa, Sabrina gostaria dessa história. Ela estava com a gente na viagem, mas eu guardei pra contar pra vocês e pra Nath agora. Em 2017, isso a Nath sabe, eu viajei pra Europa pela primeira vez. Uma das cidades que eu fui conhecer foi Paris. E como toda boa gótica que se preze, né, eu fiz questão de visitar o Père Lachaise, que é um cemitério gigante em Paris. Ele foi inaugurado... Aquele que tá todo mundo famoso enterrado? Sim, é o do Jim Morrison. Tá. Ele foi inaugurado em 1804, ele foi o primeiro cemitério-jardim de Paris. Hoje tem essa tendência, né, na Europa, tem muitos cemitérios, não só na Europa, na América do Sul também.
Tem Hum. o cemitério da Recoleta, por exemplo, em Buenos Aires, que ele tem essa mesma pegada. Se vocês gostam, né? Se vocês são góticos que gostam de fazer tour em cemitério, que eu acho interessante. E quando ele foi inaugurado, Père Lachaise, né? Ele tinha só 13 sepulturas. Agora, gente, tem 1 milhão de corpos. O cemitério é maior que Dublin. É mais populoso que Dublin. Gente. E ele tem 110 acres. Ele é muito grande. Ele é muito grande mesmo. Não dá pra você ver tudo. Quando você vai... Eu não sabia, né? E eu fui pobre. Então eu não paguei pra fazer o tour. Quando eu fui, eu morava no Brasil, ainda eu ganhava em real. Então o dinheiro foi contadinho. Mas dá pra você, se você for com mais dinheiro do que essa que vos fala, você pode fazer um tour com um guia que vai te mostrar... Vai te contar a história de Paris passeando pelo cemitério. Eu fui meio perdida. E eu fui lá sabendo que estavam enterrados lá o Jim Morrison, né? O Oscar Wilde, o Chopin e a Edith Piaf. E eu queria muito ver o túmulo do Jim Morrison e o da Edith Piaf, porque eu gosto da música dos dois. Edith Piaf é aquela que canta Sim! Eu gosto também, acho interessante. Eu gosto dela, não, eu gosto de umas músicas antigas, assim, Edith Piaf, Billie Holiday. Patramada musical. Patramada musical. Mas bem, e eu fui lá meio perdida, tava eu, meu marido, que na época era meu namorado, e um outro casal de amigos, né, como eu falei, sem guia. E aí a gente ficou, gente, umas 3, 4 horas rodando aquele cemitério, procurando o túmulo do Jim Morrison, porque quando você chega ele é bem pequeno, e eles colocaram até uma cerca, porque o povo fica sentado no túmulo tomando cerveja. Eu vou colocar algumas fotos pra vocês de pessoas que fizeram isso no túmulo do Jim Morrison. Não, eu pensei, porque eles falam que é uma tradição, a galera senta lá e fica falando, Jim Morrison, isso é pra você, joga um pouquinho de breja na lápide, bebe. Eu acho que ele gostaria disso. Sim! Vocês gostariam de um episódio sobre o Jim Morrison, gente? É um caso bizarro, porque ele morreu em Paris, né? Quando ele foi pra Paris, ele teve voz de prisão decretada nos Estados Unidos e fugiu pra Paris. Sim, nós Por isso que ele foi. Um dia. Então, enfim, por conta de toda essa história, eu queria ver. E aí, quando eu cheguei lá, eles tinham colocado uma cerca para as pessoas não poderem tomar cerveja com ele. Mas deixa essa história pra outra vez. Enquanto eu procurava o túmulo dele, eu me deparei com uma cena muito bizarra. Que foi, no meio do cemitério, uma estátua em tamanho real de um homem de pau duro. Deitado. Um homem deitado de pau duro, e a estátua tava cheia de flor em volta, cheia de foto em volta. E as áreas da boca e dos genitais da estátua estavam totalmente na cor de bronze, de uma cor diferente. Se você vai ver a foto que eu postei, a estátua ela tá toda verde, só que a giromba e a boca tão bronze. Então, como se a estátua fosse nova. E aí, eu fiquei meio chocada, porque, assim, no final, essa estátua até é bem maior que a do Jim Morrison. Tipo, é uma lápide, um túmulo bem maior que a do Jim Morrison. De pau duro. Não, e tinha muita gente passando e vendo, e quando você espera um pouco, porque também, gente, a gente levou as cervejas pra beber com o Jim Morrison, mas a gente ficou cansado e bebeu no banco do cemitério mesmo, porque a gente não achava. E quando você senta e espera, você vê umas mulheres passando e esfregando a piroca da estátua, como se fosse a coisa mais normal. Sim. É tipo, pra dar sorte, tipo, você vê, as mulheres passam, a gente vai falar mais disso. Você vê mulher passando e só esfregando o pinto e correndo porque fica com vergonha. Você tem que escolher alguma coisa, você faz o pinto. E tem umas mulheres que vai, esfrega o pinto e beija a boca da estátua. E a galera se preocupando com o Jim Morrison. Não, eu não vi ninguém beijando o pinto, mas a gente vai falar disso. E aí eu olhei e eu pensei, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, né? Sim, todos nós. E aí eu fui olhar mais o nome na lápide e fui googlar o nome na lápide. Foi aí que eu conheci essa história que eu vou dividir com vocês nesse momento. A primeira pergunta que não quer calar, quem é a pessoa da estátua? Quem é o homem? Pinto? Quem é o dono do pinto famoso? O homem da estátua nasceu em 1848 com o nome de Yves Salmon. Que eu achei o nome engraçado. Mas não é esse o nome que tá na lápide. Ele adotou o pseudônimo Victor Noir.
pelo qual ele ficou mundialmente conhecido quando ele ingressou no jornal La Marseillaise, que era um jornal de oposição ao regime do Segundo Império de Napoleão III, no final da década de 1860. O Victor Noir, ele era aprendiz de jornalista, ele era super novo, e parece que ele sempre sonhou em ser jornalista, ele queria ser um jornalista famoso, e como era um jornal, né, de oposição ao regime, era bom você proteger a sua identidade, porque não era um governo democrático, era um império, o Napoleão III era sobrinho do Napoleão, então você não queria que ele descobrisse o seu nome nem aonde a sua família morava, basicamente. E, no geral, ele é lembrado como um sujeito bastante inexpressivo e comum. Todos os artigos que eu pesquisei falam que ele era um cara inexpressivo e comum, o que eu achei que é meio paia, porque você tá chamando o defunto de xoxo. Mas tudo bem. Não, assim. é que você imagina que um cara que tem uma estátua ereta, ele seria tipo Rasputin de Paris, né? Alguma Sim, coisa assim, tipo... o sex symbol, né? Seria tipo... Como que é o nome do... Como que é o nome do jogador de futebol que fez a G Magazine? O Vampeta. O Vampeta da Paris do século XIX. O Vampeta de Paris, né? Não, você imagina. Mas não, é um desses casos de pessoa, tipo o que a gente fez na Desconhecida do Senna. E aí eu paro e penso que Paris tem essa trend de idolizar a galera que já morreu, né? Porque falam que em vida ele era um cara... Gente, ele era o estagiário do La Marseillaise. Ele era o Kaká. Sim. E, assim, ele não cometeu crime nenhum, gente. O único crime, entre aspas, cometido pelo Victor foi tá no lugar errado na hora errada. E aí que a gente vai para o segundo tópico da nossa história, que é o que aconteceu. Em 1870, o editor do jornal... Do jornal. Eu me empolguei no francês. Do jornal La Marseillaise, que é o Pascal Grousset, ele escreveu um artigo super polêmico sobre o Napoleão Bonaparte. Na época, gente, fazia 50 anos que o Napoleão tinha morrido. Então era um acontecimento relativamente recente. Eu procurei esse artigo, mas eu não achei. Mas o artigo foi aprovado pelo dono do jornal, que chamava Henri Roquefort. Naquela época era assim, quando o editor ia escrever alguma coisa muito polêmica, ele mostrava pro dono do jornal e falava, olha, vou soltar isso aqui, beleza? Não, beleza. Vou jogar a merda no ventilador. Joguei, tá ok. Joguei essa merda no ventilador. Se acontecer alguma coisa, você, dono do jornal, você tem que me apoiar aí, porque... Você tá ligado ao mundo em que estamos vivendo, né? Pois bem, o artigo enfureceu o príncipe Pierre Bonaparte, que era primo do Napoleão III, que era o imperador da França na época. Tá. E assim, gente, ele não governava nada, tá? Ele era só um nobre, ele era literalmente sustentado pelos impostos da população francesa, mas ele leu o artigo falando mal do Napoleão original e ele ficou putinho. A partir daí, existem duas versões para o que aconteceu. As minhas fontes estão todas aqui embaixo, gente, na descrição de todos os vídeos que a gente faz tem as fontes. Tem muita fonte e as versões são misturadas. Tem muita fonte que fala uma coisa e muita fonte que fala outra. Eu vou trazer as duas porque eu achei as duas plausíveis. De acordo com a primeira versão, o editor do jornal, né, o Pascal Grousset, ele teria recebido uma carta do príncipe Pierre Bonaparte com os dizeres. Eu achei essa frase super brega, super cringe, mas, né? O seu tinteiro protege o seu peito? Nossa. E no envelope tinha essa frase, era tipo o envelope dentro dele, só tinha essa frase, e no envelope tinha o endereço do príncipe em Paris. Esse conjunto nessa frase, mais o endereço, na gíria das ruas da Paris da época, equivalia a um convite para um duelo. Seria o equivalente, é bom esse seu PC ser a prova de bala, porque você vai tomar um tiro. Foi uma coisa assim, sabe? O tinteiro. Tipo, você banca o que você fala. Sim. E aí, de acordo com essa versão, o Grousset teria aceitado o duelo. E seguindo a tradição da época, sempre que você aceita um duelo, isso eu não sabia, você pode escolher 2 assistentes para organizar um local e um horário para o duelo acontecer.
São tipo seus dois campeões, sabe? São as pessoas que vão pra evitar que você vá pessoalmente e a pessoa te mate pelas costas. Tipo Jeremias fez com o João de Santo Cristo em Faroeste Caboclo. Nossa, full circle. A gente falou tanto de Faroeste Caboclo. E aí, o Victor Noir teria sido um dos escolhidos por... E, assim, ele foi escolhido não porque ele fosse amigo do editor, por nada. Era só porque ele estava trabalhando no dia em que a carta chegou para as mãos do editor, do Grousset. E aí, segundo essa versão, o Victor e outro... Foi o Victor como o estagiário e foi um repórter. E aí, quando o príncipe, o Pierre Bonaparte, viu que o editor tinha mandado 2 subordinados para tratar dos termos do duelo, ele teria se sentido humilhado. E ficado mais pistola ainda. Essa é a primeira versão. De acordo com a segunda versão, o príncipe mandou uma reclamação via carta sobre o artigo. E como resposta, o Grousset, o editor do jornal, teria mandado o Victor Noir e outro empregado, não, repórter, para casa do Bonaparte para desafiar ele para um duelo. E ele disse que o príncipe teria recusado o desafio, alegando que ele não ia duelar com o Zé Ruela, com o editor de jornal. Ele falou que ele só aceitaria o duelo se fosse para duelar com o dono do jornal, o Henri Roquefort. Tipo, eu sou nobre, eu não vou tretar com você, eu quero tretar com o seu chefe. Tá certo. Qualquer que tenha sido o contexto real, o fato é que no meio dessa negociação, o príncipe ficou puto, pegou o revólver que ele guardava na mesa e atirou no Victor, totalmente a queima-roupa. E piora, porque o Victor tinha 22 anos e ele estava noivo, com o casamento marcado para o dia seguinte. Gente... Então você tem... Coitado, ele não tinha nada a ver com nada. Ele só tava trampando no dia errado. E provavelmente tava na vista do editor que você falou, foi isso. E você tava num contexto, gente, em que a população da França tava extremamente descontente com o governo. Já tava ruim. E aí você tem o assassinato de um jornalista de 22 anos, noivo, com casamento marcado pro dia seguinte, por um membro da família do imperador. Pra piorar, isso me deixa pistola, o Pierre Bonaparte foi absolvido da acusação de homicídio, mesmo ele tendo atirado a queima-roupa no Victor, que estava desarmado, sem motivo. Por motivos né? Por que ele foi absolvido? Por ser... Quem ele era, por ser nobre. real. A absolução dele levou a manifestações violentas nas ruas da França, e o Victor... Pera. Qualquer coisa, eu sei. Shocking. Tipo, qualquer coisa gera. Qualquer coisa até gera. Os ratos da França protestam. Eles estavam. Um parênteses que na época do Covid, eu tenho alguns amigos que moram em Paris. A galera tava se revoltando porque a equipe de bar e restaurante tava pedindo a certificação de Covid junto com o documento pra comprovar que era você. Gerou protestos. Onde já se viu você exigir... Tipo, a Europa inteira tava fazendo isso. Ninguém reclamou, mas em Paris teve manifestação nas ruas. O que aconteceu? Um monte de gente pegou Covid porque tava todo mundo na rua protestando. É isso. Enfim. Nem sempre são os mais inteligentes, mas eu gosto que eles protestam tudo. Sim. Não na época do Covid. Eu acho problemático protestar em tempos de Covid, mas foi só um parênteses. 100 mil pessoas compareceram ao funeral dele. E no começo, ele não foi sepultado no Père Lachaise. Ele foi sepultado no cemitério da cidade natal dele, que era Neuilly. Não relacionados com esses acontecimentos, tá, gente? No final daquele mesmo ano, os prussianos invadiram a França e eles derrubaram o Império Francês em 4 de setembro de 1870. Enfim, isso acabou aí e por alguns anos o Victor foi esquecido. Tá. Ou seja, contrariando o senso comum, né? Não foi a morte dele, nem as consequências políticas do tiroteio que tornaram ele famoso. Mas o que aconteceu depois? 20 anos depois da morte dele, em 1891, depois do estabelecimento da Terceira República Francesa, o corpo dele foi transferido da cidade natal dele para o Père Lachaise, em Paris, para homenagear o nome dele e a memória dele. E aí eles contrataram um renomado escultor francês, o Jules Dalou,
para criar a escultura em bronze pro túmulo dele. E o Dalu escolheu retratar o Victor no momento da morte dele, baseado nos esquetes que os jornalistas fizeram do corpo dele baleado no chão. E aí tem duas teorias do pinto gigante, gente. A primeira é que quando ele morreu, ele estava com priapismo, que é uma coisa que pode acontecer em alguns túmulos, em alguns corpos. Que é Tipo, quando a pessoa morre. dependendo do É jeito que isso? você cai no chão, que o corpo morre, o sangue pode ir para a região do pênis e fica duro. Gente, pinto é uma coisa louca, velho. É uma coisa bizarra. E tem essa teoria, quando algumas fontes dizem que ele teve priapismo quando ele morreu e que foi registrado assim, e que aí ele decidiu ser fiel, bem fiel ao que estava registrado. E tem uma outra teoria que ele decidiu dar um pinto grande porque ele estava perto de casar e para mostrar virilidade, para mostrar a virilidade do jovem francês, basicamente. E também por conta do fato dele ter morrido antes de casar e noivo, deu origem à formação de um mito bizarro que transformou o túmulo dele num símbolo de fertilidade, felicidade sexual e felicidade no casamento. Como pode um povo tão secular, né? Tão conectado assim à razão e à ciência e às artes, do nada. Gente, olha o pinto. Então, e aí eu vou explicar o pinto, por que as pessoas esfregam o pinto. Em função desse mito, mulheres do mundo inteiro, tá, gente, vão no cemitério e tem um ritual que você tem que seguir. Você tem que beijar a boca dele, esfregar a protuberância das calças e pôr uma flor no chapéu dele. E é o que eles falam, acredita-se que se uma mulher fizer isso, né, beija a estátua, esfrega a giromba e põe uma flor, isso te garante maior fertilidade e uma vida sexual feliz. Mas, se você quiser só encontrar um amante muito bonito, você tem que só beijar na boca dele. Tá. Se você quiser engravidar, você tem que beijar os lábios, esfregar a giromba, deixar a flor e encostar no pé direito dele. Se você quiser ter gêmeos, você tem que beijar a boca, esfregar a giromba, deixar a flor e encostar no pé esquerdo. De acordo com esse mito, um bebê nasce semanas depois. E se você for uma mulher solteira e se você beijar a boca, esfregar a giromba e pôr a flor, você vai encontrar o marido em 1 ano. E aí, em 2004, aconteceu uma coisa meio parecida com o túmulo de Jim Morrison. Tanta gente assediava aquela estátua, eu vou pôr várias fotos aí, pra vocês verem. Tem várias fotos. A Dita Von Teese tem uma foto se esfregando na estátua. E aí, em 2004, os responsáveis, né, por manter o cemitério, decidiram erguer uma cerca em volta do túmulo pra impedir as mulheres em busca da fertilidade de ficar se esfregando nele. Mas a Eles população estão fazendo praticamente um controle de natalidade na França. E as mulheres ficaram tão ofendidas que elas foram protestar dentro do cemitério. E fez tanto barulho e tanto caos e prejudicou tão mais o cemitério que semanas depois eles derrubaram a cerca. Falaram, ai, tá bom, gente, se esfrega aí. Se esfrega aí. Vai, faz o que... E hoje, as mulheres que engravidaram depois de visitar o túmulo, elas voltam pro cemitério em agradecimento e colocam fotos dos filhos, ou sapatinho de bebê, próximo à estátua. Por isso que tem tanta foto perto daquela estátua. As pessoas põem foto do bebê e sapatinho. Loucura. Sim, pra agradecer ele. Gente, falam que pela época e tal, não dá pra gente afirmar isso com certeza, mas ele, muito provavelmente, ele morreu virgem. E mesmo assim, ele provavelmente é a pessoa que mais transou depois de morta na história da França. Porque é muito bizarro. Todo dia que você vai e você senta, você vai ver umas pessoas passando. E essa é a história do Victor Noir, gente. Gente, eu amei. Eu amei. É tão chocante, assim. A famosa giromba de Paris. É a giromba mais famosa de Paris. Achei chique. Eu não sei mais o que falar, gente. Eu fico pensando que é uma tendência da França, né? Porque a gente teve a Desconhecida do Senna, vou pôr o link do vídeo pra quem não viu.
Que foi uma mulher que o rosto dela ficou famoso depois que ela se matou no Rio Afogado. E que a galera começou a fazer poemas pra ela e falar e coisa. E ela. Obcecado com a beleza dela. Eles ficam obcecados com gente depois que morre. Sim. Muito bem. Parabéns. E é isso. E é sobre isso. E agora se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, ativa sininho, dá like, comenta aqui para ajudar a gente a crescer. E se você gostou do formato do podcast, nós estamos no Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra seus podcasts, todas as segundas-feiras de manhã. Bem cedinho, 6 da manhã a gente já tá lá enchendo seu saco, logo de manhã, assim, segunda-feira. Yes. Você indo pro trabalho desnorteada, sabe? Pegando ônibus lotado, a gente tá lá, ó, tagarelando já, tá? Vai lá, segue a gente, se inscreve também e tchau! Beijos. Boa semana. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed.